Começa agora o podcast Papo de Eletricista. Conecte-se a um novo mundo. Apresentação: Bruno, eletricista. Fala galera, sejam bem-vindos. Hoje, 21 de novembro de 2015, estamos começando o programa 02 do nosso podcast. No programa da semana passada, eu falei sobre o rompimento da barragem da Samargo e o que isso afetou 3 hidrelétricas da CEMIG que estão instaladas no Rio Doce. A CEMIG terá que fazer, em 3 de suas usinas, uma limpeza nos reservatórios. A usina de Candonga foi a mais afetada. Também falei do leilão de reserva que garantiu 6,8 bilhões de reais de investimentos nos próximos 3 anos e do acréscimo de 1.600 megawatts de energia, divididos entre eólica e solar no nosso sistema. A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, realizou o segundo leilão de energia de reserva 2015. Foram contratados cerca de 20 projetos para geração de energia eólica e 33 para geração de energia solar fotovoltaica. Também falei que as empresas do setor estão cobrando do governo maior participação das energias renováveis. Em um evento dia 12 passado em São Paulo, representantes das principais empresas do setor endossaram as palavras da presidente, mas acredito que pode ser feito ainda mais. Se você não ouviu o programa anterior, eu te convido a ouvir. Tem o link do programa no post desse programa, ou você pode acessar direto pelo nosso site, papodeeletricista.com.br, ou você pode também pelo YouTube, pelo SoundCloud ou por qualquer agregador de podcast. Vamos agora para os destaques dessa edição. Um pouquinho do que rolou, as principais notícias dessa semana no nosso setor. Os parques eólicos da Bahia são finalmente conectados ao Sistema Interligado Nacional. A CEMIG já negocia com o Operador Nacional do Sistema as possíveis perdas com as hidrelétricas paradas por causa do acidente no Rio Doce. Mais um capítulo da novela chamada Belo Monte. O problema agora são as linhas de transmissão. O Amazonas recebe 159 grupos geradores para reforçar a geração elétrica no interior do estado. O programa de hoje está bem interessante e foi preparado com muito carinho. Não saia daí e fique bem informado. Participação do ouvinte conectado. Oi Bruno, vamos para os e-mails de hoje. E o primeiro é de uma estudante de engenharia elétrica. Ela tem 23 anos e mora na cidade de Uberaba, Minas Gerais. O e-mail é da Bárbara Souza, que escreveu a seguinte mensagem para nós. Oi gente, me chamo Bárbara, tenho 23 anos e curso engenharia elétrica aqui em Uberaba, Minas Gerais. Conheci o Papo de Eletricista pelo Facebook. Vi uma publicação em um grupo que participo. Achei interessante a ideia. E para mim, que sou estudante, é bom ter acesso às principais notícias da semana resumidas em um só lugar. Me economiza tempo. Que a cada programa ele fique melhor. Parabéns. Abraço, Bárbara Souza. Oi Bárbara, obrigado pelo seu e-mail. Parabéns, é a primeira mulher que participa aqui do nosso programa. Eu fico muito feliz com o seu e-mail. A ideia do programa é essa mesmo. A primeira parte do programa, que ela seja voltada para as notícias, que a gente consiga trazer aqui no programa um resuminho aí do que ocorreu na semana, né? As principais notícias, fatos que de alguma forma influenciaram no nosso setor. Então é um apanhado para quem não tem tempo durante a semana de acompanhar, no sábado com a gente, pessoa que acompanha esse resumo. O segundo e-mail de hoje veio lá do Sul. O eletrotécnico Leandro Miranda, de 31 anos, mora em Londrina, Paraná, e mandou o seguinte e-mail. Parabéns, Bruno, pelo programa. Já tinha ouvido o programa 00 e agora ouvi o 01 e resolvi comentar. Acho importante que a gente tenha informações de vários segmentos do nosso setor. É um setor muito grande. Ficar atualizado com tudo que acontece hoje em dia é fundamental. Abraços e até o próximo programa. Leandro S. Miranda. Oi, Leandro, obrigado pelo seu e-mail. Eu compartilho da mesma opinião com você e quando eu, na fase de planejamento do Papo de Eletricista, eu pensei realmente o que você colocou aqui. Eu acho que é muito interessante a gente ter notícias de outros segmentos dentro do nosso setor,
que a gente não fique ali fechadinho só no nosso mundinho, com informações só do nosso meio, só daquilo que teoricamente nos interessa. Eu acho que isso se limita muito à questão da informação, à questão do conhecimento, e acredito que a gente precisa ter informações de vários setores, porque uma informação que aparentemente não tem a ver com o nosso negócio, com o ramo que a gente mexe, um dia ela pode influenciar, um dia você pode ter um insight, um pensamento baseado numa notícia que você viu de uma outra empresa, de um outro segmento. Eu venho da construção civil, do atendimento residencial e predial, e muitos assuntos que não são da minha área me interessam, e eu acredito que tem mais gente assim, e o Papo de Eletricista no fundinho foi criado para isso, para a gente fazer essa mixagem de assuntos, para trazer aqui o que a gente conseguir de conteúdo diferente, para servir não só por aquela pessoa que está no mesmo segmento, mas para todo mundo que tem interesse em conhecer um pouquinho de cada área, um pouquinho de cada conhecimento. Muito obrigado pelo seu e-mail, essa opinião de vocês, ouvintes, que vão nortear a gente aí nos nossos trabalhos, na condução do podcast, na condução do Papo de Eletricista. O último e-mail de hoje é de um eletricista com 34 anos, Rodolfo Andrade. Atua na cidade de Colatina, Espírito Santo. Bruno, boa noite. Acabo de ouvir o programa 01 depois de um dia todo de trabalho. Hoje estava comentando com um cliente sobre o preço da energia elétrica, como tem aumentado. Depois de ouvir a sua reportagem sobre o acidente da Samarco e da lama que saiu aí de Minas e passou aqui por Colatina e chegou no mar, fiquei pensando, se a CEMIG parou 3 usinas, como ficará o preço da energia? Será que mais esse custo o brasileiro vai ter que pagar? Até mais, Rodolfo Andrade. Ô Rodolfo, obrigado pelo seu e-mail. Fico muito feliz, primeiro, com o seu comentário, por você ter encaminhado o e-mail para nós, e fico mais feliz ainda com a sua observação, porque a CEMIG já tá negociando possíveis perdas. Eu acho que é válido lembrar que a bandeira vermelha está vigorando em todo o país. Ela é para quando se tem problema, se tem uma diminuição na produção de energia elétrica, quando as termoelétricas entram, e a bandeira vermelha entra para isso, para suprir. Então, por mais que a gente tenha, por exemplo, o parque eólico na Bahia, que agora foi conectado no sistema, e a gente tenha outras fontes menores de energia, a ausência dessas 3 hidrelétricas é um impacto muito forte. Mas eu acredito que esse acidente vai influenciar de alguma forma isso. Porque se o sistema já está com pouca produção, já está com pouca disponibilidade, melhor dizendo, e você tira do sistema 3 hidrelétricas, que tem uma produção significativa ali para a região e para os clientes, para o sistema interligado, com certeza nós vamos ter consequências. Se o brasileiro vai pagar por isso, historicamente a gente vê que sim, né? Sempre sobra para o brasileiro pagar. Espero que não, mas pela história a gente já imagina que vai sobrar. Participe do nosso programa. Envie um e-mail para contato@papodeeletricista.com.br. Você também pode nos enviar uma mensagem de áudio para o nosso WhatsApp. Anote nosso número: 34 84 40 5322. Se preferir, pode deixar o seu comentário em nosso site ou em nossa página no Facebook, ou ainda no SoundCloud. Conecte-se a um novo mundo. Vamos para um resumo agora das principais notícias do nosso setor. O Amazonas receberá 159 grupos geradores para reforçar a geração no interior do estado. A empresa que atende o estado é a Eletrobras Distribuição Amazonas, uma empresa estatal. Ela vai aumentar a reserva de geração em 91 usinas instaladas no interior do estado. Serão contratados para isso 159 grupos geradores, capazes de fornecer juntos 124 megawatts de potência. A implantação já se dá agora, no início de 2016, com previsão de término para o segundo semestre de 2017. O investimento foi de R$200 milhões, e com isso se espera aumentar a confiabilidade operacional do sistema, facilitar a manutenção preventiva e corretiva dos grupos já instalados, tanto os próprios quanto os locados, diminuir consideravelmente os riscos de racionamento e aumentar os indicadores de qualidade de fornecimento de energia elétrica. Vale-se lembrar que o Amazonas não é conectado ao Sistema Integrado Nacional. É um estado completamente isolado desse sistema, que produz sua própria energia elétrica. Então esse reforço é extremamente importante e necessário para a região. E a novela chamada Belo Monte tem mais um capítulo, e dessa vez o problema são as linhas de transmissão. Relembrando um pouquinho da hidrelétrica,
os estudos hidrográficos da região, ali da bacia do Xingu, começou 40 anos atrás, em 1975. Depois o leilão e a concessão da usina foi em 2010 e o início da construção civil se deu em julho de 2011. A previsão da conclusão da construção é para 2019, com o início das operações 2015 e 2016. O investimento total é previsto em 26 bilhões de reais. A empresa que vai tomar conta da usina, que vai tomar conta da parte de geração, é a Norte Energia S.A. e a distribuição vai ser feita pela Eletronorte. Os sócios da Norte Energia são empresas do grupo Eletrobras, CEMIG, Neoenergia e Vale. A usina está instalada no rio Xingu, próximo ali do município de Altamira, norte do Pará. Com uma potência instalada de 11.000 megawatts, ela é a terceira de tamanho no mundo. Ela perde para a chinesa de Três Gargantas e para a binacional Itaipu. A potência média anual fica na casa dos 4.5 mil megawatts. Desde a concessão, a usina vem enfrentando vários problemas, com ambientalistas, com índios, com os próprios trabalhadores e até com a Igreja Católica. Prestes a iniciar as suas atividades, a usina enfrenta agora um outro problema de logística de energia elétrica. O escoamento da produção será agora em meados de 2016 e os atrasos nas obras das linhas de transmissão não deixará isso acontecer. O sistema que existe hoje, as linhas que existem hoje, são capazes de suportar apenas 8 das 24 turbinas totais. No segundo semestre agora de 2016, outras turbinas vão começar a funcionar. O problema é que as linhas só vão ficar prontas em abril de 2017. Quase um ano depois. E aí você me pergunta, e os motivos para esse atraso? Simples. Segundo a espanhola Abengua, que é responsável pela construção das linhas, o motivo é a não obtenção da licença ambiental de instalação, que é fornecida pelo IBAMA, um órgão do governo federal. Ou seja, uma construção que está vindo desde lá de 2011, até agora não tinha licença ambiental para a construção das linhas. A previsão é que essa licença saia até agora, final desse ano. E detalhe, esse atraso nas liberações de licenças não é só privilégio da Belo Monte, não. A hidrelétrica de Telespires, que no programa da semana passada eu falei que foi autorizado o funcionamento e tudo mais, também enfrentou problema. A usina ficou pronta e não tinha linha de transmissão para poder escoar. Simples, né? Além disso, diversos parques eólicos do Nordeste tiveram atrasos nas obras de conexão ao sistema. Então, mais uma vez, as linhas de transmissões sendo problema aí. Mais uma vez, por causa de licença ambiental. Belo Monte também produzirá energia elétrica em corrente contínua. O início de funcionamento dessa geração em corrente contínua está previsto para setembro de 2017. Aí as linhas de transmissão específica para essa corrente contínua fica pronta em fevereiro de 2018, no ano seguinte. O motivo do atraso, de novo, licença ambiental. Ela deveria ter sido concedida em julho passado e até hoje nada. Gostaria de lembrar aos ouvintes o seguinte: a bandeira tarifária vermelha, ela entrou em vigência esse ano e ela é usada quando nós temos problemas na geração elétrica. E em uma usina, a terceira maior usina do mundo, que está sendo construída no Brasil, lá no norte, tem todo um planejamento em cima disso, tem todo um estudo em cima disso de anos e anos e anos. Quando ela tem um atraso numa linha, ela atrasa a entrega de energia para o sistema, tá? Ela não fica conectada ao sistema interligado. Se ela não fica interligado, ela não tem energia para fornecer, né? Não adianta ela produzir porque ela não vai ter como escoar essa energia. Se ela não escoa e o sistema está precisando, para onde é que a gente vai? Para as termoelétricas, que o custo é 8 vezes maior, mais ou menos. Então, vai virando uma bola de neve. Semana passada eu noticiei aqui sobre o rompimento da barragem na Samarco, que afetou 3 usinas da CEMIG. E a CEMIG essa semana já iniciou as conversas com o operador nacional do sistema sobre as possíveis perdas nas 3 hidrelétricas que estão paradas. As 3 usinas são a Candonga, que é a mais afetada, que no momento do acidente estava produzindo energia elétrica. Tem a segunda usina, que é a Aimorés e a Baguari. Essas duas, no momento do acidente, não estavam produzindo energia elétrica porque estavam com os reservatórios no nível mínimo, então elas estavam paradas. O problema é que agora, com o acidente, nem se os reservatórios voltar, por enquanto não tem como elas operarem. Todas as 3, vão ter que passar por um processo de limpeza nos seus reservatórios, numa inspeção. É um troço um pouquinho complexo agora para poder afirmar quando elas vão voltar a operar. Enfim, a CEMIG já está conversando
com o Operador Nacional do Sistema Elétrico, já está em negociação com a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Ela prevê uma possível paralisação prolongada das 3 usinas, tá? Segundo o diretor de Relações Institucionais, Luiz Fernando, ele diz o seguinte, abre aspas, o momento ainda é muito prematuro para a empresa calcular o impacto nos resultados operacionais, fecha aspas. Segundo a CEMIG, não há previsão de limpeza dos 3 reservatórios. E, finalmente, os parques eólicos da Bahia são conectados ao Sistema Interligado Nacional. Se Belo Monte sofre com a falta das linhas de transmissões, os parques eólicos da Bahia estão felizes com as conexões que ocorreram essa semana. Com investimento de 180 milhões de reais, a Companhia Hidroelétrica do São Francisco conectou os parques ao Sistema Interligado Nacional. Ela inaugurou as subestações da Iguaporã 3 e a Pindaí 2. Ambas trabalham com tensão de 230 kV. As linhas de transmissões de Iguaporã 2 a Iguaporã 3 trabalha numa tensão de 230 kV, com uma extensão de 5,4 km. A Pindaí 2 até Iguaporã 3 trabalha também numa tensão de 230 kV, mas uma extensão de 49,6 km. Ambas estão localizadas no centro-sul do estado da Bahia. A Iguaporã 3 e a Pindaí 2 são as primeiras instalações da companhia a serem conectadas ao Sistema Interligado Nacional a utilizar equipamentos multifuncionais híbridos. As principais vantagens: maior confiabilidade e são mais compactos. São menos complexos e necessitam de uma menor manutenção. As vantagens da conexão dos parques ao sistema é o aproveitamento do potencial da energia eólica do Nordeste, um reforço para a geração de energia da região. A integração foram num total de 12 parques eólicos e eles juntos vão acrescentar 246 megawatts de potência ao sistema. Até o final desse mês vai acontecer a conclusão da linha Iguaporã 2 a Iguaporã C1, numa tensão de 230 kV. Para tudo isso, e essa é a parte mais fantástica da história, 3.600 empregos foram criados durante a fase de implantação do empreendimento. Então, finalmente, alguns parques eólicos da Bahia estão conectados ao Sistema Interligado Nacional. E já que o assunto são as eólicas, uma notícia que saiu essa semana que me deixou muito feliz. A capacidade instalada das usinas eólicas teve um crescimento de 60% em um ano. Em setembro de 2014, nós tínhamos 4.415 megawatts de capacidade instalada. Em setembro agora desse ano, nós já fomos para 7.055 megawatts instalados, um crescimento de 60%. Em 2015, nós vamos fechar com 276 plantas eólicas em funcionamento. O principal estado produtor é o Rio Grande do Norte. Em setembro, a produção média foi de 1.014 megawatts, 91% maior do que o ano passado. Olha para você ver coisa fantástica. Outros estados que a gente pode destacar é o Ceará, com 802 megawatts médio, teve um crescimento do ano passado para cá de 29%. A Bahia, que no leilão da semana passada foi destaque, pegou um monte de projeto de eólico lá, foi destaque no leilão, fantástico, teve 505 megawatts médio, um crescimento de um ano do ano passado para cá, de 123%. O Rio Grande do Sul, 422 megawatts médio, também um crescimento de 63%. Ou seja, na minha opinião, parque eólico ou as usinas eólicas é o grande potencial brasileiro. Nordeste é fantástico para isso, sem dúvida alguma. E na minha opinião, a energia solar ela vai se deslanchar na microgeração, em cada casinha tendo as suas placas solares, produzindo a sua energia elétrica, e é onde a solar vai deslanchar no Brasil, se Deus quiser. Se não bastasse o alto preço que a gente paga pela energia produzida pelas termoelétricas, uma pesquisa que saiu essa semana aponta que o nosso setor poluiu 6% a mais do que o ano passado. No programa da semana passada eu falei que dentre os países do G20, o Brasil não conseguiu reduzir ali a emissão dos gases de efeito estufa. E uma pesquisa recente agora, que foi publicada essa semana, pelo Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa, tá? É uma pesquisa produzida por um coletivo de ONGs, chamado Observatório do Clima. Essa pesquisa foi divulgada dia 18 agora. Vale uma ressalva que os últimos dados oficiais foram de 2012. Então, 2013, 2014, nós não temos dados oficiais sobre a emissão de gases de efeito estufa. Quando a gente compara 2014 para 2013, nessa diferença anual, a emissão dos gases caiu 1%. Isso é bom, melhor do que nada. Mas o setor energético
representou 31% das emissões totais. Só em 2014, ele emitiu 479 milhões de toneladas de gases. Se você comparar 2013, foi emitido só 451, ou seja, nós tivemos uma alta aí de 6,21%. Aí, motivo dessa alta. As termoelétricas trabalharam por muito mais tempo para cobrir ali a intermitência das hidrelétricas. O desmatamento deu uma reduzida. Ele também foi responsável por 31% das emissões. Mas em 2014, ele emitiu só 486 milhões de toneladas. Em 2013, ele emitiu 538. Então ele teve uma redução de 2013 para 2014 de 9,67%. O problema é que o desmatamento reduziu, o setor elétrico aumentou. Então, por isso que nós diminuímos aí em volume total de 2014 para 2013, só 1%. A nível de Brasil, para você ter uma ideia, em 2014 nós emitimos 1,56 bilhões de toneladas de gás carbônico. Em 2013 nós também emitimos nessa faixa aí, ó. 1,5 bilhões de toneladas. Quando a gente pega os setores que mais emitem CO2, a agropecuária fica com 61% das emissões totais. Mas já foi pior. Em 2000, a agropecuária representava 82% das emissões. Então já diminuiu muito. Mas eu acredito que a gente pode fazer mais. À medida que os parques eólicos foram entrando, que as usinas fotovoltaicas foram entrando aí para o sistema interligado, nós vamos diminuir a necessidade das térmicas. Lá quando o Belo Monte começar a funcionar, quando outras usinas que estão em construção começar a funcionar, a nossa dependência das térmicas, se Deus quiser, vai diminuir e essas emissões de gás carbônico, de gases de efeito estufa também vai reduzir. E essas foram as principais notícias. Semana que vem tem mais. Mantenha-se conectado através do nosso site papodeeletricista.com.br. Vamos falar agora de alguns números referentes ao consumo e à geração de energia elétrica. Os dados foram levantados pela Câmara de Comércio de Energia Elétrica e são referentes do dia 1º ao dia 17 desse mês. Segundo o levantamento, houve uma queda no consumo e na geração de energia elétrica. O consumo teve uma queda de 1,8%, já a geração 1,1%, isso comparado com o mesmo período do ano passado. O Sistema Interligado Nacional entregou no período 62 mil megawatts médio. Deste valor, 3.177 vieram das usinas eólicas e pouco mais de 43 mil vieram das usinas hidrelétricas. Esses números, quando comparado com o mesmo período do ano passado, mostram que as usinas eólicas tiveram um aumento de 88,9% na geração de energia, enquanto as hidrelétricas, o aumento foi de 0,7%. Da geração média total, as hidrelétricas contribuíram com um pouco mais de 69% da energia gerada. E na próxima semana teremos mais eventos. Um no Rio de Janeiro e outro na Bahia. Acontece nos dias 25 e 26 no Rio de Janeiro o Fórum Geração Distribuída de Energia Elétrica. O evento é inédito no país e abordará assuntos referentes à microgeração distribuída. Discutirá o atual estágio e os desafios para o setor, quais as fontes e linhas de créditos para fomentar os projetos de microgeração, as barreiras existentes para a conexão dos sistemas à rede da concessionária e a geração distribuída a partir de fontes térmicas como biogás, biomassa e gás natural. O evento já tem presença confirmada de conceituados profissionais do mercado que participarão de diversos painéis durante os 2 dias. Para saber como participar deste evento, acesse o nosso site e obtenha mais informações. Salvador recebe, dia 26, a etapa do Fórum Potência. O Fórum é um evento presencial com conteúdo técnico que percorre todas as regiões do país. Os participantes terão acesso, em apenas um dia, a 13 palestras com relevante conteúdo e à exposição de produtos, equipamentos e ferramentas das empresas patrocinadoras do evento. Só este ano, o evento já passou por Brasília, Porto Alegre, Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, Joinville e Belo Horizonte. Salvador é a última etapa do Fórum em 2015. Para saber mais sobre os fóruns, acesse papodeeletricista.com.br/eventos.
e o nosso segundo programa está chegando ao fim. Agradeço a participação dos ouvintes que mandaram as suas mensagens e te convido, mais uma vez, a participar com a gente do nosso próximo programa, deixando nesta edição o seu comentário. Apresentamos aqui um resumo das principais notícias que foram destaque durante a semana, dos números referentes à geração e consumo de energia elétrica no nosso país. Também falei de 2 eventos que vão acontecer na próxima semana e que ainda dá tempo de você participar. Hoje, chegamos na segunda edição do nosso programa e a terceira a ser publicada. Para mim e para minha equipe, está sendo um grande desafio produzir este conteúdo semanal. O podcast Papo de Eletricista é pioneiro no nosso setor e temos muito chão pela frente ainda. Acreditamos tanto no nosso projeto e nos frutos que colheremos que essa semana decidimos antecipar 2 etapas referentes à aquisição de equipamentos específicos para a gravação profissional de áudio. Tais equipamentos seriam comprados daqui a aproximadamente 6 meses, mas a nossa busca incessante por qualidade nos fez antecipar as compras. Acredito que no próximo programa já teremos aqui, no nosso estúdio, parte desses equipamentos e que já será possível notar uma melhoria na qualidade sonora do nosso material. Muito em breve, teremos novidades no formato do nosso programa e, sem dúvida, 2016 será o nosso ano. Agradeço a sua companhia no programa de hoje. Um forte abraço e até a semana que vem. E chegamos ao fim de mais um podcast. Mantenha-se conectado através do nosso site papodeeletricista.com.br. Ouça os episódios anteriores, acompanhe os bastidores das gravações e siga-nos em nossas redes sociais. Acesse e participe do próximo podcast, que vai ao ar sábado que vem, às 5 da tarde, horário de Brasília.